O tango, o que nós estamos vivendo atualmente do tango, nada mais é que um renascimento. Porque o tango ele teve seu apogeu como dança no mundo inteiro, como estilo musical no mundo inteiro. O grande apogeu foi entre o ano de 1935 e o ano de 1955. Foram ali 20 anos. Esse foi de 35 a 55, foi o grande boom do tango no mundo. Se tocava tango no Brasil, se dançava tango no Brasil, em todo o mundo. O tango já teve outros apogeus menores em outras décadas, década de 10, década de 20, 1914, 13, 14, antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava abarrotada de tango. E também, no começo da década de 20, até o meio, final da década de 20, o tango estava explodindo no mundo inteiro. Mas esse foi o grande período de tango, entre 35 e 55, que foi uma grande explosão. A partir daí, eu falei até 55, o final dos anos 50, começa a vir o rock and roll. E além disso, começa a vir, teve um golpe militar na Argentina que inibiu a vida noturna, né? Você tinha toques de recolher, você tinha perseguição dos oponentes políticos do então novo governo militar. Então, muita gente sumia, muita gente era perseguida. E entre essas pessoas que sumiam, que tinham que se esconder, estavam os boêmios. Então, quando você entra na década de 60, você entra primeiro com essa invasão de cultura americanizada, rock and roll. E você entra também com um ambiente cultural meio dissolvendo em Buenos Aires. Então você tem o rock and roll tomando conta da juventude nessa época. E com os anos que vão se seguindo, a juventude ela adere ao rock and roll. E logo depois da década de 60 tem a década de 70, que que veio no movimento dos embalos de sábado à noite, né, de John Travolta, que o Brasil também teve essa absorção cultural americana de discoteca, anos 70, anos 80, né? E o tango, ele meio que nessa época, dos anos 60, dos anos 70, o tango ele meio que quase desaparece. Por que eu digo quase desaparece? Porque o tango, ele se manteve vivo em alguns lugares, em umas casas noturnas, ou mesmo em bairros, em quadras de esportes, onde as pessoas que curtiram o tango 20 anos antes, ou 30 anos antes, seriam os bailes de terceira idade da época, onde eles iam dançar o tango deles lá. Isso foi muito interessante. O tango ele foi se mantendo assim, restrito a esses bailes, poucos bailes onde se dançava tango, o pessoal mais velho dançava tango em Buenos Aires, e praticamente só em Buenos Aires. O tango some do resto do mundo durante os anos 60, 70 e começo dos anos 80. O tango some. O tango só se mantém vivo no restante do mundo por causa do Piazzolla, porque Piazzolla era um artista que sempre teve em evidência nesses anos. E Piazzolla chamava tango para as pessoas. E não é bem assim, mas ele chamava tango para as pessoas. Ele chamava atenção para o tango. Por isso o tango não morreu. E aí vem, através da dança, de um espetáculo que estava principalmente ligado à dança e à música tango, que foi o espetáculo Tango Argentino, que colocou o tango em evidência de novo, porque ele foi apresentado em 83 na França, em 85 nos Estados Unidos, e foi uma coqueluche. As pessoas voltaram a se interessar por tango, escutar tango, dançar tango. Então vamos. E aí volta, a partir dos anos. Final da década de 80, volta a ter dançarinos, volta a ter bailes de tango em Buenos Aires. Porque esse espetáculo que foi estrangeiro, ele reverbera em Buenos Aires, porque a mídia ela mostra, olha, o tango de volta, todo mundo na Europa enlouquecido, nos Estados Unidos. O jovem portenho, ele fala assim, nossa, mas tango, coisa de gente mais velha, não sei o quê. E começam a ter algum ressurgimento do tango. As primeiras milongas voltam a reabrir, né, no final dos anos 80. Aquelas pessoas mais velhas que já ainda frequentavam se esparramaram por essas milongas, e algumas pessoas até que tinham deixado de dançar tango porque casaram, porque voltam a dançar tango nos anos 80. É o caso de vários profissionais mais velhos que ensinaram durante os anos 90, 2000, era gente que ficou 20, 30 anos sem dançar tango. E quando o tango voltou, eles voltaram. Entendeu? O tango caiu, eles pararam de dançar, o tango voltou, eles voltaram.
começou a ter algumas milongas no final dos anos 80. Agora, o que eu queria explicar para vocês? Antes desse boom, de 35 a 55, o tango ele era dançado não por muita gente. Não havia muitos bailes de tango antes da década de 30. Existia um tango mais no ambiente prostibulário, boates, cabarés. Com o advento da explosão do tango dos anos 30, começam a nascer bailes, por N motivos que não cabe nesse vídeo a gente explicar. Não cabe por tempo, tá? Começaram a surgir muitos bailes, e aí foi surgindo o que a gente conhece hoje como tango social. Como o tango social é um outro tipo de dança, porque como ele era dançado nos prostíbulos antes dos anos 30, ele era assim, mega sofisticado. A mulher pulava para cá e vinha por baixo do cara e vira para cá, e um monte de coisa. Ele era dançado assim, mais ou menos como é dançado nos palcos hoje, com menos estilo, né? Menos pompa, talvez menos postura, menos pegada de balé clássico, mas ele era tão rebuscado quanto um tango show. E quando vem o boom de 1935, ele deixa de ser rebuscado assim, porque esse tipo de tango não cabe nos ambientes sociais, não cabe no baile. As pessoas iam começar a se bater, eles nem deixavam. Olha, você quer vir dançar tango aqui? Tá tocando tango, mas caminhar e seguir a música, calminho. Porque se você começar a fazer folia aqui, você vai bater nas pessoas, vai dar briga, vai dar um ambiente horroroso. Então aí nasce uma dança que é o tango social, que é diferente do tango pré-histórico, o tango antes disso, que é cheio de coisa, rebusque, gira para lá e bate aqui, bate ali, um gancho aqui, um gancho ali, não sei o quê. Não eram esses mesmos passos de hoje, mas era o mesmo estilo, dançar tango fazendo passos elaborados, passos sofisticados, passos complexos. Esse era o ambiente pré-tango social. Quando entra o tango social, o tango para todos esses bailes que vão surgir nos anos 30, na verdade você tinha centenas de bailes de tango nos anos 30, 40 em Buenos Aires, com as orquestras tocando ao vivo. A mesma coisa que você tem agora, centenas de milongas em Buenos Aires. Não com música ao vivo, com música mecânica daquele tempo. Quando você tem esses 20 anos de tango social, você tem uma dança que se adapta a esse tango social. As pessoas, elas até, os melhores dançarinos até sabem fazer aquelas firulas todas complexas, mas eles não levam isso para o baile. Eles dançam em casa ou dançam em algum prostíbulo, mas não no baile. No baile, que é um ambiente social, eles dançam o tango social, que eles chamavam na época de tango salão, e a gente chama hoje de tango salão original, que é um tango bem caminhadinho, não tem firula, não tem nada de pezinho, é só caminhar, brincar um pouco com a música, vira um pouquinho aqui, vira um pouquinho ali, brinca com a música e segue. Esse é o tango social, o tango salão original dos anos 35 a 55. Antes disso, nós temos o tango pré-histórico, e paralelo a isso, esse tango pré-histórico não morreu, porque esses dançarinos que dançavam social no baile, como eu já disse, eles dançavam nos prostíbulos o tango livre, né? Aquele tango pula para cá, pula para lá, esse tango que seria o pré-social. Quando o tango desaparece não, quase desaparece em 1955, 60, o tango quase desaparece. Poucos salões ficaram tocando tango na cidade, principalmente quadras de esporte em bairros. Você tem uma liberação da questão social. Como essas quadras, já não tinha muita gente dançando, essas quadras eram grandes, diferentes dos bailes, das milongas da época de ouro, você tem ali ambientes com poucas pessoas e ambientes grandes. Então, o que acontece? Aquele tango pré-histórico, ele meio que volta a existir nesses ambientes. As pessoas que quando iam para o baile, se restringiam e dançavam só o social, que para o ambiente social existir, eles voltaram a dançar o tango pré-social, cheio de firulas e passos e um monte de coisa. Só que 20 anos depois, não era mais como era antes, era um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo. Aí você vê dançarinos que se sobressaíram nessa segunda fase, que eles chamam de dançarinos no estilo Vila Urquiza, que é justamente as pessoas que se mantiveram dançando, né? Não são só da Vila Urquiza, mas ficou esse nome. Nem sei se de fato existe um estilo Vila Urquiza, mas enfim, ficou esse nome.
dançarinos que permaneceram dançando e frequentavam esses grupos de terceira idade e tal, mas que já não dançavam a mesma dança social dos anos 40, dos anos 50, porque eles tinham espaço para dançar. Muito bem. Quando volta o tango, lá pelo meio dos anos 80, ele volta a partir do show, do espetáculo Tango Argentino, como eu falei. E quando as pessoas vão aprender, elas vão aprender com esses mesmos artistas. Quem eram os grandes professores? Eduardo e Glória Arquimbau, o próprio Juan Carlos Copes, a Maria Nieves, os Viro Lasso, os Civarola, os Dinzel, esses eram os próprios artistas do tango argentino, do espetáculo tango argentino, viraram os grandes professores da época. Miguel Ángel Soto, que também é de uma geração posterior, mas do mesmo espetáculo, eles se tornaram os grandes professores dos anos 80, começo dos anos 90. Que tango eles ensinavam? Aquele tango pré-social. Para quê? Para dançar num ambiente pré-social. O ambiente dos anos 80 de tango era um ambiente pré-social, poucas milongas, lugares mais amplos, lugares mais vazios. Agora, quando você entra nos anos 80, 90 e anos 2000, você tem o tango voltando a ser social. De 10 milongas, você tem as 50, você tem 100, você tem mais de 100 milongas em Buenos Aires. Com esses 100 milongas em Buenos Aires, você tem um ambiente social assim abarrotado de gente, milongas cheias. Só que nessas milongas cheias, você não consegue fazer aquele tango pré-tango social. Você tem que voltar a fazer o tango social, porque senão você cria um caos. Gente batendo para cá, fazendo voleio aqui, fazendo gancho ali. Não cabe. Isso é um tango pré-social, isso é um tango pré-histórico, não cabe mais. E aí surge um novo tango salão, né? Não estou falando de tango novo, estou falando, não é mais aquele tango salão que é só caminhar na música. Surge a partir dessa geração dos anos 80, um tango que eles chamavam de tango salão, mas ele era muito mais parecido com o tango do show do que com o tango salão original dos anos 35 a 55, que era o tango feito para o ambiente social. A minha reflexão ela é a seguinte: nós tendo nossa geração chegado à maturidade de uma era social, nova era social de tango, o que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos centenas de milongas organizadas não só na Argentina, mas em todas as capitais do mundo. Em São Paulo, você tem milongas todos os dias. Eu estou gravando esse vídeo em 2021, ainda estamos em pandemia. Então, quando eu falo agora, não é agora, tá? É agora fora da pandemia. Nós temos milongas todos os dias em São Paulo, nós temos milongas todos os dias no Rio de Janeiro, nós temos milongas em Curitiba, nós temos milongas em Belo Horizonte, nós temos milongas em todas as capitais do Brasil e mais ainda fora do Brasil. Então, em milongas cheias, nós voltamos a ter um ambiente social de tango. A minha pergunta é, nós não teríamos que voltar para o tango social da década de 35 a 55, que é um tango mais caminhado, mais tranquilo, onde menos é mais, para que nós possamos ter um ambiente de tango organizado e limpo nos bailes, respeitoso, caminhar, escutar a música. Até porque no ambiente de baile você vai dançar com pessoas que você não conhece. Que você sabe se aquela pessoa sabe fazer um gancho em rosque e passar por cima e voleio e volcada e colgada e patada e como é que você sabe se a pessoa sabe ou não fazer isso? Eu já vi casos de pessoas, de cavaleiros que vão tirar mulheres no baile, quase derrubam a mulher, porque a mulher, ele vai tentar fazer um negócio e a mulher não sabe fazer, ou ele vai tentar fazer e não consegue, não é a mesma linguagem que aquela mulher sabia, que aprendeu em outro lugar. O tango social, ele resolve tudo isso. O que eu estou chamando de tango social? Um tango mais caminhado, mais tranquilo, mais pausado, mais orgânico nesse sentido, sem passos, sem firulas, mas caminhar, brincar um pouquinho com a música. A minha proposta é que algumas pessoas chamam isso hoje de tango milongueiro, né? Não precisa ter esse rótulo. É um tango social. A parte que o tango com passos, com muitas figuras, ele não encaixa no contexto social, porque ele precisa de espaço para ser feito. Num ambiente onde você tem várias pessoas dançando esse tango pré-histórico,
você tem gente fazendo gancho, voleio, etc, etc, você tem um ambiente extremamente perigoso, inclusive, onde as pessoas vão se bater, onde as pessoas podem levar patadas e podem, enfim, você vai ter que ficar atento no cara que está dançando do teu lado, porque ele está fazendo movimentos extremamente grandes e rápidos, e não existe aquela harmonia que você encontra hoje em Buenos Aires, naqueles ambientes onde o baile social ele é mais preservado, nas milongas mais tradicionais. Você encontra um ambiente calmíssimo, onde todo mundo dança com um tremendo respeito por todos. Você pode dançar a 20 centímetros de outro casal que vocês não vão se esbarrar, porque existe um respeito com relação à movimentação. Todo mundo caminha pequenininho, não faz quase nada, mas segue a música e pega um detalhezinho, um pianinho aqui, um bandoneon ali, eu brinco aqui com o pé, eu brinco ali com o pé, e menos é mais. Meu questionamento, minha reflexão é essa. Será que nós não deveríamos voltar a retomar o tango, fazer o tango evoluir? Porque o que acontece? Para concluir o raciocínio, o tango evoluiu do século XIX até os anos 20 de um jeito, ele virou de outro jeito, aquele jeito não deixou de existir, mas ele não existia mais no ambiente social, porque ele era incompatível. Essa foi a evolução do tango. Quando surgiu um ambiente social para o tango, ele deixou de ter passos. Agora, quando o ambiente social ele se restringe ou ele deixa de existir, nos anos 60 e 70, ele volta a ser aquele ambiente, aquele tango pré-social. Porque não tinha mais necessidade. Uma pista de uma quadra de basquete, você tinha 10, 12, 15 casais ali que podia fazer o que queria, podia botar a mulher em cima da cabeça. Não tinha problema. Agora, quando o tango volta à moda nos anos 80, você ainda tem um ambiente pré-social. Porque são poucas milongas com pouca gente. Quando você entra nos anos 90 e anos 2000, e aí anos 2010, isso se multiplicou. O ambiente social do tango voltou a existir. Meu questionamento é, conhecendo todo esse contexto histórico, nós não deveríamos fazer o tango evoluir de uma dança pré-social para uma dança social, onde menos é mais, onde existe respeito pelo espaço. Quantos convites você pagou para entrar? Então você tem que ocupar o seu espaço na pista, não um espaço de 5 pessoas, né, na pista. Porque isso é um desrespeito ao ambiente social. Zigue-zagueando, eu vou para cá e vou para lá, que é o que mais ou menos esse tango pré-social existia desde aquela época, desde os anos 20, e também depois dos anos 80, 90, esse tango cheio de coisa, e ele chega ao ambiente social e ele não foi barrado. Ele entrou no ambiente social. As milongas de hoje estão cheias de gente fazendo um monte de bandalheira. Será que na hora da gente entender que o tango precisou evoluir para um outro tipo de dança, mais calma, menos a mais, para ele poder existir no contexto social? E se houve uma ruptura disso entre os anos 60 e os anos 80, foi porque o tango social deixou de existir, basicamente, como ele voltou a existir agora. Só que as pessoas ainda, talvez por não conhecer história, talvez por não ter tido contato com os velhos milongueiros, que a maioria deles já morreu, mas deixou um legado. Tanto que nas milongas tradicionais de Buenos Aires, é esse tango quietinho que se dança. As milongas ali do centro, do bairro Montserrat, ali na Humberto Primo, região leonesa, em outras ali, Lodecélia. Existe um ambiente social muito interessante que remete a esse ambiente social aqui, onde todo mundo se respeita, nada de firula, uma dança calma, tranquila, todo mundo pode dançar com todo mundo, porque é tudo muito tranquilo. Essa é a minha reflexão. Voltar ao tango social, agora que nós voltamos a ter um ambiente social de tango como isso existia nos anos 30, 40, 50. Já que nós dançamos mesmo de Sarli, que eles dançavam naquela época, infelizmente agora não, obviamente não ao vivo, mas podemos voltar até a mesma dança que tinham na época, né? Uma calma, tranquila. Então é isso, essa é a reflexão. Um abraço para vocês.